Olá você, seja muito bem-vindo ao nosso Fala Chefe, um programa de direito que entrelaça os diversos temas que nos ajudam na advocacia a pensar o direito de uma forma mais aprofundada. E hoje eu vou trazer um dos temas mais palpitantes que a gente ouve falar o tempo todo, inteligência artificial. Eu trago para o nosso debate o doutor Pedro Burac. Pedro Burac é advogado, é consultor jurídico, graduado em Direito, tem larga experiência com inteligência artificial, leciona cursos de inteligência artificial para advogados e hoje está aqui para compartilhar um pouco a sua experiência com a gente e nos dizer qual a importância tamanha desse tema na advocacia, doutor Pedro. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui neste papo no nosso Fala Chefe. Obrigado, chefe. Um prazer todo meu estar aqui com vocês e vamos ver se a gente consegue desmistificar um pouquinho aí um tema que tem muita polêmica, tem muita coisa que é mal entendida, mal interpretada. Ver se o pessoal sai daqui com um pouco mais de entendimento sobre a IA. Maravilha. Para nós advogados é sempre assim, a depender da época que o advogado se forma, ele pode ser um verdadeiro jurássico, ele é um homem de computadores rodeado de dinossauros, porque não sabe muito bem como agir com o computador, normalmente com inteligência artificial. E você, acho que dessa geração mais nova, né? O que foi que ele fez, Pedro, a gostar assim desse tema? De onde é que veio essa paixão aí pela inteligência artificial? Eu sempre fui muito entusiasta de tecnologia, né? E aí em 2020, pro finalzinho de 2020, começo de 2021, eu tive contato com a IA por meio de um freelancer que eu fazia. Estava na época da pandemia e aí acabei trabalhando com empresas de tecnologia, por exemplo, Amazon, Google, da vida, por meio de intermediação. E aí eu acabava treinando a IA. Então, por exemplo, né? Hoje você tem uma pergunta no chat GPT, uma coisa, e tem uma resposta. Antes de aparecer aquilo ali, tudo isso é treinado por outros seres humanos. Então, Perfeito. Aparecia para mim, por exemplo, na época quando eu fazia esses trabalhos, né? Uma pergunta, isso é só um exemplo de um dos trabalhos que a gente fazia. E 4 respostas. Qual dessas 4 é mais assertiva para a pergunta que é feita? Enfim, isso é só um exemplo. Você tinha análise de imagens, vídeos e tratamento de conteúdo sensível também. Era muito, muito, muito amplo esse trabalho. E com o tempo, eu fiquei trabalhando até 2024, por aí. Então, foram 4 anos mais ou menos ali e acompanhando a evolução desse tipo de tarefa, né? E aí, quando veio no boom do ChatGPT de 2024, por aí, eu falei, poxa, eu sei como é que isso aqui funciona, como é que ele pensa mais ou menos, porque eu também treinava ele. Então, vamos ver se esse negócio é bom mesmo. Hoje em dia, não sei viver Então mais quer sem IA. dizer que ela foi treinada para quando lançar, já estar mais ou menos preparada para pensar como nós humanos pensamos. E aí resolver uma infinidade de problemas que nós temos. Exatamente. Porque a gente tem que, como eu falei, né? Ela não é um autodidata. Ela pode até ter alguns mecanismos de aprender com o que ela faz. Porém, esse refino maior é feito por humanos, né? Entendido. Então, tudo isso depende de um trabalho feito pelo ser humano, que corresponde à resposta que a gente obtém ali quando a gente faz alguma pergunta, por exemplo. Por isso que esses carros autônomos, normalmente os da Tesla, por exemplo, cada dia que o carro ele é treinado, sendo dirigido por alguém, ele vai aprendendo a ser autônomo e a se aperfeiçoar e a se capacitar cada vez mais. E com isso tem até atualização de software no carro, No inclusive, carro. né? Aí você pode pagar, é toda uma questão lá. É interessante mesmo. Interessante. E para nós no direito, é certo dizer que quem não usar IA em 2025 vai trabalhar o triplo e entregar a metade? Essa frase tem algum sentido mesmo? Total sentido, total sentido. Total sentido. Porque hoje a gente tem um panorama no direito, né? Muito trabalho e cada vez menos tempo para realizar esse trabalho, certo? Advogado hoje em dia não é só advogado que faz petição. É muito mais do que isso. Então, a IA, ela justamente atua como uma ferramenta, ela é um atalho para você fazer mais coisas em menos tempo e eu arrisco a dizer até com mais eficiência e até mais qualidade também. Então, sem a IA hoje em dia, com o volume de trabalho que o advogado tem, é assim uma tarefa hercúlea você suportar tanta coisa para fazer no seu dia a dia. Então, eu não preciso encarar a IA como uma inimiga do advogado, não. Não. Na verdade, a inimiga do advogado, no caso, vai ser o excesso de tarefas e demandas que ele tem no dia a dia. A IA justamente é uma aliada, para quem souber usar, claro, né? Entendido. Ela não me ameaça, poderia dizer, porque assim, a gente já viu muitas matérias, inclusive de grandes, diria, dos grandes homens da atualidade, os nomes em tecnologia, como Jeff Bezos, como o Elon Musk, dentre outros, que vai listando as atividades que, com o uso da inteligência artificial, poderão, inclusive, deixar de existir. Aí colocam lá contadores, colocam algumas tarefas,
E aí eu fico me perguntando, porque nós do direito, todo mundo, né, querendo fazer sua reserva aí de classe, nós do direito às vezes somos ameaçados, pessoas dizendo que a IA irá substituir o advogado. E a minha dúvida é, será que ela realmente não está ameaçando o advogado? Ora, eu diria que se fosse para colocar nessa lista aí, eu colocaria os advogados que não usam a IA no seu dia a dia, tá? Então, assim, de fato, ela ameaça aqueles advogados que não utilizam a IA, entendeu? Então, o advogado que é bom mesmo, ele sabe que a IA está ali para ajudar ele, né? E não para ser uma ferramenta que vai substituir, que vai fazer uma tarefa de forma esdrúxula, vou colocar assim. Então, ele sabe a diferença e sabe usar as ferramentas que ele tem, né? Poderia dizer que é um avanço assim muito disruptivo realmente, é uma coisa assim nunca imaginada. Alguns chegam a falar, a gente teve Primeira Guerra, Segunda Guerra, ou Revolução Industrial, a gente teve alguns episódios marcantes e a chegada da inteligência artificial é um desses grandes episódios. Eu arrisco a dizer, inclusive, que é tão grande quanto a criação da internet. Que antigamente, quando foi criada, Ninguém imaginava. era algo que, não vou usar. Hoje em dia, eu pergunto a você, você vive sem internet? Eu acho que não, né? Então, daqui a pouco, talvez a pergunta seja, você vive sem a inteligência artificial? Talvez não. Algumas tecnologias bem disruptivas já aconteceram e ao final a gente concluiu que não resultou realmente em um decréscimo da atividade humana. Porque algumas pessoas dizem que a inteligência artificial ela está lhe deixando mais lerdo, você está pensando menos. Até teve um estudo dizendo que estudantes que utilizavam a inteligência artificial tinham tendência ao cérebro ter até de diminuição quanto à sua capacidade intelectiva. Será que tem realmente esse risco, doutor Pedro? Olha, eu costumo fazer uma analogia que é o seguinte, pensa aí, quando surgiu a calculadora, né? Ou qualquer outro método que acelere a elaboração de algum cálculo. Se você me disser hoje que a calculadora apodreceu ou deixou a pessoa com um déficit cognitivo, então a gente tem que pensar que nada que a gente tem hoje estaria aqui. Porque justamente com a calculadora, por exemplo, que a gente conseguiu ter várias tecnologias, a gente conseguiu ir mais longe com menos esforço. E justamente a IA atua nesse ponto. A IA é uma ferramenta, assim como uma calculadora, é uma ferramenta que dá mais poder pra gente gastar menos energia naquela tarefa, entendeu? Ela só mostra o quanto o nosso cérebro estava ocupado com coisas que não tinha necessidade alguma. Exato, ela dá mais tempo para você para o que realmente importa, seja você ter mais tempo para atender seus clientes ou ficar com sua família, enfim, fazer tarefas que de fato agreguem mais valor para sua advocacia. A gente, quando estuda ciclo de Krebs, estuda fotossíntese, estuda folhas latifoliadas, aciculifoliadas, e você estuda trocentas coisas, aí você fala, bem, eu estou usando hoje o ciclo de Krebs para quê na minha vida? Eu estou utilizando V igual VO ao quadrado mais até ao quadrado sobre 2, para quê? Para que serve número de Avogadro? Para que serve um mol? Para que serve tudo isso? A memória inteligente é a memória que te faz esquecer essas coisas que são inúteis para o teu dia a dia, mas faz lembrar muito daquilo que é bem do seu dia a dia. Exatamente. E na verdade a gente tem que lembrar que a IA, ela não faz ainda uma coisa que depende do ser humano, que é estratégia. Então, estratégia é você pegar várias informações e juntar para chegar a um resultado. Então, a IA às vezes está limitada ao que você coloca, né? Porque a gente tem que lembrar, inclusive, que a IA, a gente às vezes o pessoal fala, nossa, a IA não trouxe um resultado da forma como eu queria, a IA alucinou, não fez o que eu quis, enfim. Mas outra analogia interessante é assim, se eu chegar para você, chefe, eu quero que você faça uma contestação trabalhista aqui. Só falar isso para você. Você vai... Tem diversas formas, mais ou menos isso que acontece. O pessoal às vezes é tão genérico e acha que a IA tem uma inteligência, assim como a gente tem, que vai entender o contexto, mas a gente tem que explicar. Então, quanto mais detalhes você dá para ela, melhor vai ser aquela resposta que ela vai te dar, entendeu? Justamente essa explicação a ela que a gente chama de prompt. Né? Isso, na verdade, o prompt é o comando, é a forma como você externaliza. Vamos, por exemplo, no chat GPT, aquele campo de texto ali que você tem é onde você vai digitar o seu prompt, que basicamente é o comando. Atue como um advogado especialista tal, pensando dessa forma, isso é o prompt, a ordem, o comando que te dá para IA, entendeu? Exato, ela vai fazer justamente o que você pede, entendeu? E para ela ir além para algum ponto que você queira, você tem que especificar. E quanto mais as pessoas vão usando e ela vai acertando, mais ela vai se aperfeiçoando. Isso, inclusive se você usa, por exemplo, eu já uso o chat GPT há muito tempo. Hoje em dia, ele está a um ponto que quando eu comecei, se comparar um com o outro não faz nem sentido, porque hoje ele já entende como é que eu atuo, sabe minha linguagem,
sabe o que eu sou, inclusive, advogado. Então ele sabe ali ter todo o meu contexto de todas as conversas que eu tive com ele. Então hoje é muito mais assertivo do que antes. Até por conta da evolução tecnológica também, né? Dos chats que vão aprimorando. Entendido. Então a pessoa que no passado tinha 5, 6 assessores para poder lhe municiar de pesquisas. Eu lembro que eu sou do tempo ainda, né? Não tinha internet na época da minha faculdade. Então era tudo livro, realmente manual, e a gente comprava jurisprudência comentada, trocentos livros. Todo mundo tinha um livro de Teotônio Negrão, que era o CPC comentado, que era o melhor que tinha do Código de Processo Civil. E eu sou do tempo que a gente tinha que fazer essas pesquisas. Hoje, todos esses livros estão em algum banco digital que a IA vai lá e pesquisa. E o desembargador, o juiz que tinha 5, 6 assessores que iam pesquisar, iam escrever com redação de português, questões gramaticais, que o nosso português é altamente complexo, a inteligência artificial já consegue substituir todas essas pessoas, faz um texto limpo, sem erro gramatical, e você pode ali fazer algumas correções, leitura, adaptações, e a peça está pronta. Exato. Inclusive, isso me fez pensar numa questão. O advogado ele pode ser bom, pode ser excelente, mas com a IA ele consegue justamente ter tempo para pensar na estratégia do caso. Porque pensa comigo, se um advogado ele é ruim, um advogado que não tem técnica, não tem nada, ele vai pedir para a IA para fazer uma petição qualquer, ali do tema que ele deseja, ela vai fazer, ele não vai ter a competência de conseguir checar se aquela petição de fato faz algum sentido naquele caso, se a estratégia é a melhor. Então, aí você compara o advogado que é ruim com o advogado bom, usando a IA. O ruim vai só replicar. Inclusive, tem um caso de um amigo que me contou que ele estava num processo civil que tinha uma contestação com emojis do próprio chat GPT. Então, a pessoa nem sequer se deu o trabalho de revisar a petição. Então, isso é um advogado que é ruim, que não sabe usar a IA, ou usa de qualquer jeito, não se preocupa. E tem um advogado bom, que com a IA ele consegue ter estratégia. Pô, será que isso aqui é a melhor tese? Será que eu preciso disso aqui agora? Entendeu? Então, a IA ela permite você pensar mais na estratégia em si. O advogado ruim, ele nem pensava em nada, usa a IA justamente para não pensar. Exato. Ele já não era bom, já não pensava muito, já não raciocinava tanto verticalizado, pensando no problema. O que vem da IA tá bom. O advogado bom não, ele usa a IA para ajudá-lo a pensar melhor. Exato. E, inclusive menos tempo também. E em menos tempo. E aí ele fica mais no campo da estratégia e tomar os cuidados de praxe, né? Porque, salvo engano, a IA também inventa muita coisa, jurisprudência. Isso. E aí, Pedro, é onde eu entro nos limites éticos. Porque hoje nós temos cursos de IA para juízes, cursos de IA para advogados. Todas as instâncias de órgãos e poderes já usam inteligência artificial. O medo é a inteligência artificial fazer a peça, a inteligência artificial julga, a inteligência recorre. Daqui a pouco, onde é que fica o humano nisso? É possível isso acontecer? Ou sempre haverá um toque humano que a IA não consegue? Eu tenho para mim, assim, que substituir é muito difícil, principalmente no direito, que a gente requer ali um certo, requer julgamento, né? Então, assim, ela pode, o que eu vejo a IA em um cenário positivo hoje, é a IA, como eu falei, agilizando o processo decisório. Por exemplo, o judiciário atolado de processos. Então, ele consegue ali agilizar aquele processo, trazer os argumentos das duas partes, enfim. Tudo isso, óbvio, tem que ter um cuidado, porque ainda assim a IA pode errar. Então, assim, a IA, na verdade, é mais um facilitador. Você nunca deve somente confiar no que a IA trouxe. Ela trouxe alguma petição para você revisar. Olha, eu vou falar aqui um break news, tá bom? Para você que está nos ouvindo. Nunca confie inteiramente no texto que é reproduzido pela IA. Ela poderá criar citações, inventar doutrina, notas de rodapé, jurisprudências. Então, ela vai te dar alguns arcabouços de lógica, de coerência, do que pode vir primeiro, segundo, de algumas palavras de efeito, mas compete sempre a você, que é o mentor intelectual da peça, revisar para fazer alguma coisa muito bem feita. Exato. Então eu diria que uma pessoa hoje escreve errado português porque quer. Porque se tem IA no celular, em qualquer coisa, é só falar, IA, escreve para mim uma frase para meu amor, eu te amo, e a IA vai lá e faz isso. Exato. Não vai substituir a pureza do amor, né? Mas a frase vai. Eu gosto de falar justamente essa é o que você falou, de errar português hoje em tempos de IA é inadmissível. É inadmissível. Já era inadmissível antes, mas hoje ainda mais. Entendeu? Porque a pessoa hoje, com um simples comando simples, aí ela consegue revisar a petição, revisar um trecho, revisar um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, enfim. Então, IA sabe a diferença dos 4 porquês. Quando é no meio, quando é no final, com acento, sem acento, separado, junto, ela sabe tudo. Sabe, mas novamente, dê aquela checada. Você não vai confiar 100%, mas certamente ela vai trazer uma mensagem até, às vezes, um pouco melhor estruturada do que você tinha pensado. E faz carta de amor também, Pedro?
faz o que você quiser. Faz carta de amor. Carta de amor. Só não imprime e entrega pra você, mas aí tem que fazer uma coisa, gente, né? Boa demais, boa demais. O brasileiro que não gosta muito de ler pode descansar muito na IA. Agora, como você falou, sempre tem que ter um double check, né? Sempre tem que ter uma revisão para não estar cometendo aí um desatino. Exatamente. Mas, Pedro, feita essa introdução e a gente entrando agora mais em algumas aplicabilidades, em algumas coisas práticas, ela tem que servir para o dia a dia, porque senão ela não serve para nada, ela tem que resolver um caso concreto. O que é que no dia a dia mesmo o advogado pode fazer com IA? Hoje em dia existem diversas ferramentas, diversos usos para IA. E hoje em dia a gente está cansado de saber que tem muita ferramenta de IA. ChatGPT, Gemini, Notebook LM, Gamma, Grok, Claude, enfim. Tem várias ferramentas. Você primeiro tem que entender que tipo de tarefa aquela ferramenta realiza melhor. Exemplo, redação de petições. Eu uso sempre o ChatGPT. Para mim, é a que disparada é a melhor. E óbvio, tudo isso que eu falar depende muito da qualidade do seu prompt. Então, se o prompt está bem feito, muito provavelmente as IAs vão sair razoavelmente naquele resultado. Tem algum lugar dentro da IA para deixar o prompt salvo, para não ter que ficar repetindo toda hora? Tem. Isso aí você vai no criador de GPTs, né? E isso, a partir do plano intermediário, né? Você consegue criar chats específicos. Então, eu posso criar um chat só para fazer uma petição trabalhista, por exemplo. Só para fazer um recurso, uma apelação. Para toda hora não ter que ficar digitando, faça isso. Já pode ter um lá que eu vou lá, clico e já aparece aquilo que eu quero. Exato, porque antes de a gente entrar nesse tópico, inclusive, um bom prompt ele tem que ter várias informações, seja contexto, objetivo, a descrição, o modelo, que seria mais ou menos ali o que você quer, né? Seja você anexar um modelo de uma petição sua, ou você dizer, eu quero que essa resposta seja em tópicos, enfim. E você também precisa colocar os avisos, que eu chamo que são aquelas coisas que ela não pode fazer, são as proibições. Então, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, enfim. Só que coloca expressamente mesmo, não faça isso, não faça isso. Pensa como se você estivesse falando com a criança. É isso aí, mais ou menos. Você não vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Mas, se você, toda vez que for falar com a IA, tiver que escrever tudo isso, você vai acabar não fazendo. Toma muito tempo. Toma muito tempo. Então, justamente, existem esses chats personalizados que você pode ter, que eles já vão, toda vez que você mandar uma mensagem naquele chat específico, um chat para fazer apelação, aí vai ter um prompt lá que você fez antes. Que já tem os requisitos da apelação, que já vem tudo. Exato. E tudo. Quando você for fazer alguma pergunta, ele vai ler primeiro aquele prompt prompt base, vou colocar assim, e depois ler a sua pergunta. Então ele vai partir do pressuposto daquela informação que você colocou antes, entendeu? Entendido. Isso é uma aplicação muito interessante, inclusive, que agiliza muito tempo. Muito tempo mesmo. E para nós no dia a dia, quais são assim, esses pontos bem rápidos assim que a IA pode fazer pra gente? Hoje em dia tem uma coisa que eu acho assim extremamente importante para todo advogado: ata de reunião. Eu talvez conte nos dedos aqui advogados que eu conheço que fazem atas de reunião. Da reunião com o cliente. Com o cliente, ou até uma reunião interna no escritório, mas assim, mais voltado para ata com reunião com o cliente. E é o ChatGPT que tem esse daí? Então, o que acontece? Primeiro, trazer importância, até para alertar você que é advogado, advogada, que eventualmente não faz um ato de reunião. Isso é uma questão até de segurança para nós, porque às vezes você conversou com o cliente alguma coisa na reunião, ficou estabelecida alguma demanda, porém, depois de um tempo, aquele ponto ou aquele risco que você alertou aconteceu. E aí o cliente vai falar, poxa, mas você não avisou, você não falou. Pronto, tá aí. Justamente, se você tivesse uma ata de reunião, você teria ali como se resguardar nesse caso. Mas aí, vamos lá, prática. Como é que a gente faz isso? Primeiro, hoje em dia a gente tem muita ferramenta para gravar a reunião. Tem algumas ferramentas que são que você bota no seu navegador, tem o Text, que tem um aplicativo que é o Firefly também para celular, para tem um computador. Copilot, né, que é da Microsoft. Da Microsoft, né? Eles vão ali transcrever a sua reunião. Mas hoje em dia, se você inclusive tiver com seu celular, você consegue gravar a reunião no aplicativo de gravador. E depois você joga. Aí uma dica: Gemini é excelente com mídias, então seja áudio, vídeo, link do YouTube, planilha, ele é muito bom com isso. Aí é tudo pago, né? Não, o Gemini é gratuito, ele tem a versão gratuita e tem a versão paga. Óbvio que a versão paga vai ter um pouco mais vai ter mais assim, menos limitações, né, e mais usos. Mas você jogando ali a sua gravação ou já utilizando uma ferramenta de transcrição de reunião, você tendo um chat especializado ali em ata de reunião, só joga aquela transcrição, então pega a transcrição, copia, cola, ela vai fazer prontinho para você uma ata de reunião. Quem participou, quais foram as definições, o que a empresa ficou de fazer, o que o jurídico ficou de fazer, contabilidade e por aí vai. Então, ata de reunião é uma coisa hoje que você faz em menos de 30 segundos, se você tiver toda a estrutura já feita para você. Meu doutor. Então, até aquele papel que a gente tinha do secretariado de uma ata para poder fazer... Eu que já participei de muita banca de concurso público, de monografia...
Já vem aquela, tá os tantos dias, nos reunimos na sala, tá e tal, deixa lá o negocinho gravando e daqui a pouco sai a redação final. Exato. Tudo quem falou, identifica a voz, quem fala, quem interrompe, consegue pegar literalmente tudo. Perfeito. E depois fazer um resumo de tudo pra gente poder... Você pode conversar com a transcrição, pedir para falar maravilha. quem falou mais, quem falou menos, enfim, tudo isso. A sua criatividade que vai ditar aí onde você vai com essa transcrição, por exemplo. Se eu por exemplo, estiver buscando novos argumentos, pega a petição da outra parte, eu leio, falo, velho, que petição bem feita, não vem nada para eu poder contestar. A IA me ajudaria a criar argumentos para contestar uma petição? Ajuda. Assim, você tendo esse prompt mínimo, né? Dizendo ali que ela é uma advogada especialista, por exemplo, em direito trabalhista, enfim. Dando aquele contexto mínimo para ela saber o que ela é e o que ela vai fazer, você pode pedir para ela dar uma analisada na petição. Primeiro, eu sempre gosto, inclusive, de fazer por partes, tá? Então, você primeiro pede para ela dar uma revisada na petição e trazer os argumentos que foram apresentados. Entendi. Pronto. Feito isso, você pode pedir para ela trazer possíveis contra-argumentos. Maravilha. Ela vai trazer alguns argumentos, com alguns contra-argumentos que, de fato, você fala, pô, nunca vou usar isso aqui não vai passar. Mas, às vezes, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então, hoje ela é capaz. Hoje em dia, o ChatGPT, por exemplo, faz isso também, muito bem. Tem o Perplexity também, que é uma ferramenta excelente, Maravilha. que ela consegue ter toda essa dinâmica, né, de argumentação. E eu queria contar aqui rapidamente um caso que aconteceu, que eu tava com uma defesa para fazer, tinha um prazo curto, enfim. Eu tinha que analisar 36 contratos Tá zoa. da empresa, certo? Só que, se eu analisasse um a um ali na mão, ia demorar não sei quanto tempo. Eu usei o Notebook LM, é muito bom ele, inclusive. Ele trabalha bem com vários documentos. Então, eu joguei todos os contratos lá e fui começar a fazer perguntas para os contratos, vou chamar assim. Então, você pergunta ali, quais contratos falam sobre isso? Quais partes do contrato tal? Você começa a perguntar o que te interessa. Óbvio que você tem que sempre checar, mas já me encurtou tanto tempo, porque ele já trouxe ali a informação que eu queria e apontou, inclusive, qual era dos PDFs aquele que ele tinha trazido informação. Então, eu fui lá, chequei, beleza, é isso aí. Então, eu consegui fazer assim, em 10 minutos, talvez, a análise que eu queria fazer, entendeu? Ela não tira seu trabalho, mas as tarefas que são chatas, ela acaba realmente reduzindo. Com certeza. Assim, é surreal, assim, hoje, o tanto de tempo que eu economizo utilizando a IA da forma certa. Né, rapaz? E aí, Pedro, vem a pergunta que não quer calar. Se a IA, ela checa argumentos, ela pode criar argumentos, ela traz redação, corrige ortografia, correção gramatical e outras coisas mais. Será que mesmo a IA, ela não substitui a gente não, doutor? Como eu sempre falo, a IA, ela vai substituir quem não sabe usar a inteligência artificial ou até quem não utiliza, porque, como eu falei, um advogado que é bom, ele vai saber fazer perguntas ou utilizar a IA como uma ferramenta. A IA, a gente tem que sempre lembrar que é uma ferramenta, ela não é Perfeito. uma persona que vai te substituir, que vai aparecer um robô aqui e vai começar a digitar a petição para você, não. A IA é uma ferramenta, assim como a gente falou, a calculadora, enfim, como outras, o Word que a gente hoje utiliza, né? Enfim, o WhatsApp é uma ferramenta para um fim, o WhatsApp para comunicação, o Word para digitação e a IA para você fazer tarefas em menos tempo e fazer mais tarefas, na verdade, em menos tempo. Esse é o tchan da IA. Então a galera às vezes condena demais, achando que a IA vai substituir, mas na verdade, quem vai substituir são as pessoas que utilizam a IA da forma correta. Então é uma palavra um pouco chocante, mas se meu trabalho ele pode ser totalmente feito por uma inteligência artificial, talvez o problema esteja comigo. Exato. Porque eu que sou substituível. Dado que de mim não brota nada que um robô não poderia fazer. Exatamente. E aí o tempo que você gasta com essa tarefa, você pode utilizar para, sei lá, se aprimorar no seu trabalho, fazer uma especialização, ficar mais tempo com sua família, se o seu caso é esse, inclusive. Então, assim, a IA hoje possibilita que você realmente utilize seu tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem hoje, é o tempo. Utilize seu tempo justamente com as coisas que interessam, que importam, que vão agregar de fato valor na sua vida, não necessariamente profissional, né? Ô, doutor Pedro, e a gente está falando aqui com advogados de, eu diria, diversos rincões e de diversas idades. Tem um advogado que ainda hoje acaba de se formar, tem aquele que tem 50 anos de formado. Vamos imaginar que ambos querem começar hoje. Eu quero passar a usar a IA. O que é que você me recomenda? O cara tem que fazer uma especialização, ele precisa parar tudo e estudar. A cabeça ainda é possível captar isso. Quem chega cedo na fonte bebe água primeiro, água limpa, e eles estão mais atrasados. Como é que a gente faz aí para poder alguém começar hoje? Quais dicas você daria pra gente? Bom, esse pensamento é interessante, né, de quem está atrasado ou não.
é um fato. Se você não utiliza a IA, você já está um pouco atrasado, certo? Mas se você deixar para fazer isso amanhã, você vai estar mais atrasado ainda. Então a questão toda é, nunca é tarde para você aprender a usar a inteligência artificial, certo? E para você começar a usar, eu recomendo inclusive você abrir o seu chat GPT, ou sua IA preferida aí que você utiliza, mas se você não tem nenhuma, usa o chat GPT gratuito, não precisa pagar nada por isso. Chat GPT. E começa a conversar com ela, você vai entender a dinâmica de resposta. Testando, a gente pode ler 1000 livros, assistir 1000 videoaulas, mas só na prática mesmo que a gente vai ali ter o contato e saber, de fato, como é que ela responde. Então você pode, hoje a internet está repleta de informações básicas, né, sobre IA, como é que funciona. Então assim, eu recomendo, talvez se você não tem zero conhecimento, a gente já trouxe muita coisa aqui. O que é prompt, que é o comando que você faz, quais são as melhores IAs para algumas tarefas, se notebook LM, ChatGPT, mas eu diria que advogado, se você é advogado, né, e você 90% das tarefas hoje você consegue realizar com IA com excelência. Então, no caso com o ChatGPT, né, que eu queria falar. Então, assim, pega o ChatGPT, abre e começa a conversar com ele, ele vai te dar alguma resposta, você vai ali começar a ver que ele vai entender você e você vai sentir que às vezes ele vai trazer uma coisa que não tem nada a ver. Mas assim, eu acho que a melhor forma de você aprender é na prática, você digitar e começar a falar. Porque se você nunca for fazer isso, você sempre vai ter esse preconceito de nunca querer utilizar a IA para fazer suas tarefas do dia a dia, né, no caso. E a gente, Pedro, que há tão pouco tempo foi inundado com IA, 2 anos, menos de 2 anos, o que é que você espera nesse futuro próximo, de 5 a 10 anos, que a inteligência artificial vá fazer? Que o Elon Musk chegou a falar um dia desse que as pessoas nem precisariam de salário, diversos trabalhos não precisariam mais ser feitos, porque ele está vendendo um robô como se fosse humanoide, né? Um robô que vai fazer praticamente tudo que o ser humano faz, vai lhe ajudar a fazer o café, limpar a casa e blá blá blá, e vai tirar a solidão de muitas pessoas, como ele fala brincando. Mas assim, qual é o futuro da inteligência artificial para o direito nos próximos 5, 10 anos? O que é que você imagina, amigo? Olha, primeiro eu já digo que para mim a IA não vai sumir, né? A gente pode, inclusive, vocês podem perceber no próprio buscador do Google. Quando você botar uma coisa no Google, pesquisar qualquer coisa, já tem lá um modo IA. Já tem um modo IA. Então, se você pensa, uma empresa desse calibre, já está colocando a IA no seu próprio navegador, mas se for para pensar um futuro, eu acho que a IA vai estar tão introjectada na nossa vida, como a internet hoje, tá? Que a gente às vezes não vai nem sentir que tem uma IA ali por trás. Hoje em dia tem chips de celulares, de computadores, que já tem um chip específico só para o núcleo neural, que chama, para resolver questões que envolvam a inteligência artificial. Então, assim, ela vai estar cada vez mais inserida na nossa vida, a gente às vezes vai nem perceber. Entendi. Seja em edição de vídeo, seja em edição de foto, em filmes, em chips de computador, de celular, tudo que você imaginar. Então, eu não vejo muito, principalmente aqui no Brasil, essa tecnologia disruptiva, de robôs andando para cima e para baixo, carros. Óbvio, isso fatalmente vai acontecer no futuro, mas eu acho que essa questão da IA ela vai ser muito mais de ferramentas que vão ficar muito mais eficientes e vão fazer o trabalho com muito mais presteza não é uma palavra, muito mais assertividade, certo? Então a IA justamente está aí para isso, para trazer mais assertividade. E é isso que eu sinto no futuro de 5 a 10 anos aí. E lá para frente vai ter muita tecnologia de IA que a gente nem imagina. Mas acho que a IA vai trazer essa assertividade para as tarefas que a gente faz hoje em dia. Quando a gente vê a invasão chinesa com os carros, com toda a tecnologia, a gente toma um susto, né? Exato. Como a IA caminhou rápido demais nos últimos anos. Exatamente. Tem algum mito sobre inteligência artificial, Pedro, que as pessoas precisam saber, desmistificar, alguma coisa assim em relação a IA? Não sei, o que é que você acha? Um dos principais mitos, né, é que a IA, é o que a gente falou, ela vai substituir, não vai substituir, na verdade é uma polêmica que tem, né? Mas assim, não existe assim, o que na verdade eu acho que existe é desconhecimento. Eu acho que como é que a gente vence mitos? Né? A gente vence com conhecimento, a gente entende como é que funciona. Então qualquer frase muito disruptiva, frase muito sensacionalista que você vê sobre IA, vamos com calma, vamos entender o que está acontecendo ali de fato, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia, não existe mas diversos mitos sobre IA, o que a IA pode fazer, o que ela vai fazer. Existe muita gente querendo vender coisas, inclusive, que a IA não faz, então querendo ganhar dinheiro em cima das pessoas que não sabem, né? Entendi. Então, acho que se você quer se blindar de qualquer tipo de mito, é você entender e ter conhecimento. E como é que você faz isso? Botando na prática, usando... e aqui a gente fala IA, mas eu só quero fazer um disclaimer aqui. A gente está falando IA muito voltado do chat GPT, essas ferramentas, né? Mas a IA é muito mais do que isso, tá? O GPT, o Gemini, o Notebook LM, enfim, são meios em que a IA, ela emana, digamos assim. Então,
quando a gente fala IA, que entenda mais para essas ferramentas que eu tô falando aqui hoje em dia, tá? Mas acho que é isso, é o pessoal entender mesmo o que a IA faz, o que é capaz, para não ficar achando que ela vai resolver a vida toda da pessoa, entendeu? Eu posso dizer que ela não é nem apenas o futuro, algo distante demais. Quem quiser continuar sendo relevante precisa, no momento presente, valer-se deste mecanismo criado pela inteligência humana há muito tempo, há pouco tempo, que é a inteligência artificial. Não tem como correr dela, né, Pedro? Não tem como. É a mesma coisa como a internet, por exemplo, né? Então, quem no começo lá entendia como é que funcionava a internet, as potencialidades que isso tinha, certamente saiu na frente. Tem muita gente que está aqui hoje. Então, se você é advogada, foque nesse tema. A inteligência artificial está aqui para ficar. Não é algo passageiro e ela vai estar presente na nossa vida daqui para frente. Então, não tem para onde fugir. Que maravilha, entendeu? Que maravilha. Antigamente, a gente ou lia os 60 tomos de Pontes de Miranda para poder verticalizar tanto o assunto e inovar na técnica, ou você corria um risco de ser um advogado frustrado. Hoje, embora a técnica seja muito importante, todo mundo tem que estar antenado com novas tecnologias. Até porque as novas tecnologias, delas decorrem diversas outras consequências. No campo tributário, no campo civil, no marcos regulatórios, de tudo que você puder imaginar, existe uma relação com essas tecnologias no mundo do direito. Então, para o advogado que está ainda mais jurássico, o momento agora é de se atualizar. Inclusive, você tocou num ponto interessante que hoje você está antenado na IA, é basicamente você, antigamente e hoje, obviamente ainda, é ficar ligado nas evoluções legislativas que acontecem no país, né? Então, hoje é mais uma tarefa que você tem para fazer, que é você ficar ligado em o que a IA pode fazer, o que ela não pode fazer. Mas aí o pessoal pode pensar assim, poxa, mas eu vou ter que ficar pensando em mais uma questão na minha vida, mais alguma coisa para fazer. Mas aí vocês parem comigo e pensem o seguinte, hoje vocês estão vendo uma era única na vida da advocacia. A IA, ela pode ser um diferencial, e você já está sendo um diferencial competitivo para você que sabe usar a IA. Então, assim, é mais um trabalho, vou colocar assim, mas é um potencial de retorno, seja de tempo, financeiro, enfim, o que você quiser, que a IA pode te dar, que, assim, é uma coisa muito irrelevante frente ao benefício que você pode ter com a própria IA na sua vida. Maravilha, maravilha, maravilha. Senhoras e senhores, conversei com o doutor Pedro Burek, que é advogado tributarista, professor da matéria de inteligência artificial para diversos colegas, diversos escritórios, e hoje nos brindou aqui com um tema muito importante, que é a inteligência artificial aplicada na advocacia. Pedro, você pode dizer que na sua experiência o que você demorava 3 dias para fazer, hoje demora menos? Muito menos. Tem algumas tarefas que eu vou até arriscar dizer que eu demoro algumas horas ou pouco mais de alguns 30 minutos, vou colocar assim, né? Que antes demorava? Demorava muito tempo. Então, é assim... Mas isso lhe tornou meio preguiçoso para ler o Machado de Assis da vida? Não, isso me deu tempo, inclusive, para ler Machado de Assis da vida, né? Porque agora eu tenho mais tempo para poder ler livros que eventualmente me agreguem e enriqueçam de valores, enfim. Então, justamente isso. O pessoal tem que entender isso. Dá mais tempo para você. Se você... É aquela coisa antigamente o pessoal... corria atrás de bicho para caçar, enfim. Então, aí hoje em dia a gente não precisa mais disso, tem comida na mesa, na geladeira. Se a gente não for para academia, não fizer atividade física, a gente vai ficar sobrepeso, não vai ter saúde. É a mesma coisa. Você tem que ir para academia hoje porque você não faz mais aquela tarefa antigamente. Então, hoje você tem que ler mais porque você tem mais tempo agora com a IA, entendeu? Falar nisso, pessoal, é por conta da inteligência artificial que Pedro hoje é um atleta. Ele faz maratona. O cara treinar todo dia 2 horas correndo é porque o computador trabalhou por ele 2 horas que ele no passado estava lendo e digitando, né? Se não fosse a IA, eu não estava participando de prova nenhuma de corrida. Isso é bom para você aí, ó, que tá procurando tempo para correr, para fazer atividade física, para ler um bom livro, para ficar com a família. Use a inteligência artificial. Ela utilizada com a sua inteligência produzem muitos bons resultados. É isso, Pedro? Concordo, 100%. Pedro, muito obrigado pelo seu papo, pela sua presença. Eu agradeço. A você que nos ouviu, se quiser deixar algum comentário, fazer alguma pergunta, quais são os melhores prompts, quais são outras inteligências artificiais para utilizar no dia a dia da advocacia, deixe aqui o seu comentário, clique no botão, no like para impulsionar este vídeo, para que outras pessoas tenham acesso. E me pergunte aqui, Harrison, quais são as melhores IAs para a advocacia? Para cada coisa eu vou te falar advindo aqui do Dr. Pedro, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu papo. Fique com a gente e tem muito mais podcast para você aí. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, doutor. Valeu pela presença, viu? Valeu mesmo.